Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto episódio da série O Projeto de Sucesso. E hoje vai ser uma continuação do episódio anterior, e onde a gente falou do projeto Milhão do Reino. E o tema dessa semana é eu desisti, e eu quero contar para vocês o porquê, né, que isso aconteceu. Então eu vou voltar, vou colocar aqui para vocês a ferramenta do Trello que a gente viu na semana passada. Vou compartilhar a minha tela aqui rapidinho. Então vamos lá. Eu desisti por quê? Primeira situação que aconteceu, as condições climáticas. Está muito frio, muito frio. Teve dias aí que fez 1 grau, 2, sensação térmica de menor ainda, e isso atrapalhou muito. Eu descobri que eu não gosto de fazer vendas na rua, e a chuva também me atrapalhou. Descobri que no farol, quando se tenta vender algo na chuva, as pessoas não abrem o vidro, você se molha, é uma situação completamente desconfortável, então a condição climática ela me atrapalhou muito. E teve um dia que eu não vendi nem 50% do que eu pretendia, isso também me frustrou bastante, porque nos primeiros dias estava tudo muito bom. E para variar depois, né, o meu fogão quebrou, e eu fiquei 1 semana sem poder trabalhar. E foi muito triste, fora o prejuízo, né, no começo do negócio, atrapalha bastante um imprevisto financeiro. E a outra coisa que aconteceu, assim, que foi o ponto final, é que as pessoas não acreditaram no meu trabalho. Isso é uma coisa muito comum. Eh, por exemplo, eu nunca frases, né, que vem: "Eu nunca me humilharia vendendo algo no farol", ou "Não tem como construir uma empresa fazendo as coisas do jeito que você está fazendo". E, né, frases de pessoas, me desmotivaram e fizeram com que eu tomasse uma decisão de desistir, de parar com o projeto, e isso é bem comum. E eu tô para dizer que isso já aconteceu várias vezes na minha vida, de eu começar algo e não terminar, é um dos propósitos dessa série que a gente está gravando no Undertake. E, pô, esse momento é o pior que tem. O momento da desistência. E eu acredito que você, nesse momento, já se deparou, né, com alguma desistência sua, e a gente vai mais a fundo nisso hoje. Então, esse é o motivo do vídeo de hoje, a minha desistência. Então, já falei dela, vou jogar aqui para o concluído, e agora eu vou falar agora da palavra que eu fui ministrado a respeito desse assunto. Então, aqui eu vou ler para vocês Salmos 139, de 13 a 16. Fala o seguinte: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Meu, Deus falou muito comigo nessa palavra e com relação à desistência. Por quê, né? Mesmo Deus sabendo das vezes que eu desisti, ele não desistiu de mim, né? Isso, assim, eu queria ter tido essa revelação ou ter descoberto isso antes. Mesmo Deus sabendo todas as minhas escolhas erradas, todas as minhas decisões erradas, todas as vezes que eu decidi parar, que eu decidi não continuar, sabendo todas as vezes que eu troquei ele, que eu traí ele, que eu escolhi o pecado, ele não desistiu de mim. E isso é maravilhoso, né? Se Deus, sabendo
tudo que eu fiz de errado e o que eu vou fazer de errado não desistiu, né, uma situação como essa da, do milhão do reino não pode me derrubar. Não é possível que isso seja forte o suficiente para que eu seja paralisado. E é isso que eu quero deixar hoje, nessa parte da palavra na sua vida. Nenhuma prova é forte o suficiente para te derrubar. E que desistir é sempre uma opção. Não é nunca um fato. Não é nunca, não existe uma situação irreversível. Não existe aquela opção de que nada pode ser feito. Sempre é possível contornar, sempre é possível superar, sempre é possível persistir, mas vai depender da quantidade de fé que existe em você diante dessa situação. E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, que é para ficar gravado assim na sua mente, no seu coração, é que você, né, Deus, ele te deu o poder de escolher e transformar. E uma das coisas assim, né, a gente é a imagem e semelhança de Deus, e que Deus fez muitas vezes na Bíblia foi a mudança de identidade. Quando Deus ele queria mudar completamente a vida de alguém, ele dava um novo nome, uma nova identidade para uma pessoa. E isso me motivou a pegar essa situação de desistência e dar uma nova identidade para ela, e é sobre isso que a gente vai falar daqui para frente. Então, sobre a palavra, é isso. Vou mover ela aqui para o concluído e vamos para entender um pouco melhor, né, o poder de escolher e transformar. Então, aqui tem 4 tópicos. Por exemplo, eu vou dar os exemplos. Como que funciona esse poder, né, que Deus nos deu? Por exemplo, através dos filhos, né? Eu virei pai recentemente e minha bebezinha vai fazer 9 meses. E, por exemplo, no conviver com ela, o que eu descobri? Que toda vez que ela quer fazer algo errado, eu consigo corrigir ela, eu consigo moldar ela. E toda vez que ela faz algo muito bem, como por exemplo, comer muito bem, eu motivo ela. E o que eu estou fazendo? Né? Educando minha filha, corrigindo minha filha, motivando minha filha. Né? Eu estou transformando a vida dela. E esse é um exemplo de transformação. Com relação a trabalho, por exemplo, o trabalho que a gente escolhe, por exemplo, é trabalhar em uma empresa, ou trabalhar em uma função, em um cargo, ou ser um especialista em algo, é sempre uma escolha. Você não é obrigado a trabalhar com nada, mas você pode claramente escolher com o que trabalhar. E é importante que você saiba disso. Outro exemplo é a empresa, para os empresários. É, a empresa, por exemplo, ela não pode agir ou caminhar de acordo com o Brasil, de acordo com os impostos, de acordo com as crises, de acordo com o Covid. A sua empresa, ela tem que ser como você sonhou, e ela tem que ser transformada e moldada para isso. E nenhuma circunstância tem poder suficiente para tomar o controle da situação. Então, nunca permita que o seu negócio seja transformado mediante as circunstâncias, mas que ele seja transformado mediante as suas escolhas. E uma das melhores escolhas é deixar a sua empresa nas mãos de Deus. E sempre antes de tomar uma decisão, seja mediante dos seus filhos, trabalho ou na sua vida empreendedora, né, coloque a questão em oração. Essa é uma das melhores formas de você transformar qualquer cenário. E outro exemplo que eu quero dar aqui é o de Jesus. Jesus, ele tinha esse poder, né? Ele era livre, né, para desistir de nós, mas ele escolheu que não desistiria. E por ele ter escolhido isso, né, ele deu a sua vida por nós e através desse ato, ele transformou a nossa vida para sempre.
é para toda a eternidade. E é isso que a gente pode fazer aqui, né? As suas escolhas podem transformar a sua vida por toda a eternidade. E é esses os exemplos aqui que eu vou deixar com vocês sobre escolha e transformação. E para acabar, a gente vai falar sobre o meu novo recomeço, sobre o meu recomeço. E no meu recomeço é o seguinte: quando as pessoas, quando eu me deparei com as condições climáticas, eu não posso mudar o tempo, mas eu posso escolher a atmosfera que eu quero trabalhar, o lugar que eu quero trabalhar. E aí, para isso, eu abri um MEI e comecei e lancei os meus produtos no iFood. E, e por causa dessa escolha, por causa dessa transformação, eu não dependo mais das condições climáticas, porque eu produzo o meu produto e os motoboys vêm retirar e vão entregar. O meu motoboy particular, ele vem retirar e ele entrega. Então, eu não dependo mais da condição climática para fazer a venda, eu não preciso mais suportar o frio. Eu escolhi mudar o meu ambiente de trabalho e isso mudou o meu negócio completamente. Por causa da quebra do fogão, eu fui estudar sobre finanças corporativas e uma decisão que eu tomei era que 15% dos meus lucros seriam separados para uma reserva de emergência. Então, eu não tinha uma reserva, algo separado para consertar o fogão, mas agora 15% de todo o meu lucro é separado para uma reserva de emergência, para que eu não leve mais sustos. E quando as pessoas falaram que nunca que elas começariam um negócio no farol, que o curau não era algo que iria prosperar e coisa e dali coisa. Que eu fui pesquisar? A história de quem faz o que eu estou tentando fazer muito bem. E aí eu pesquisei, por exemplo, um pouco da história do Rancho da Pamonha, e eu descobri que esses caras eles estão indo muito bem há 55 anos. E eles começaram a vender de uma forma muito simples. E hoje, assim, todo mundo que já viajou pelas redondezas de São Paulo já passou ou já viu. E só pela estrutura, ou para quem já visitou e gosta e sempre pega algum produto, sabe que é um case de sucesso maravilhoso. E se eles conseguiram, eu também consigo, né? E isso me motivou, saber que uma empresa como a que eu estou tentando criar permanece há 55 anos sólida e firme e crescendo. E isso anula, né, a mentira que me falaram, a mentira que me pregaram. Então, sempre que alguém te desmotivar, busque alguém que tenha autoridade no assunto. Então, se alguém está te desmotivando no trabalho, busque alguém bem-sucedido no seu trabalho. Se alguém está te desmotivando na sua empresa, busque a história ou a referência de empresas que são bem-sucedidas na área da sua empresa. E quando você busca alguém que tem autoridade, automaticamente as mentiras são canceladas, são anuladas da sua vida. E quando você busca, né, uma fonte que tem autoridade, essa autoridade ela é transferida. Então, quando você bebe de uma fonte que tem autoridade, a autoridade ela passa a fazer parte da sua vida. E quando eu vi um pouco da história do Rancho da Pamonha, qual foi o meu sentimento? Né, que eu preciso dar uma identidade sobrenatural para o meu negócio. E aí, foi aí que eu estabeleci uma identidade. Então, o meu Milhão do Reino ganhou um logo. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto. Então, o Milhão do Reino ganhou um logo, ganhou uma identidade visual e ele ganhou um slogan. Então, no Milhão do Reino, as melhores receitas, você encontra as melhores receitas de milho do mundo. Então, eu mudei o meu padrão. Saiba que quando você estabelece uma identidade sobre o que você está fazendo, o seu padrão aumenta. Então, eu saí de um cenário de desistência
para criar um negócio de impacto mundial, né? Então, o Milhão do Reino em breve não vai estar só mais em São Paulo, não vai estar só mais no Brasil, mas ele vai estar em outros países. E esse é o destino que eu vou traçar para ele agora, mediante as dificuldades que eu obtive, e vai ser assim que eu vou continuar. Então, esse episódio de hoje, essas ferramentas, essas análises que eu fiz aqui, elas vão servir para você dar um gás no seu negócio, no seu projeto, e ir além, encontrar motivação. Então, busquem, né, ver ou observar quais foram as escolhas erradas que você fez. E aí você pode fazer novas escolhas, transforme, né, aquilo que você está fazendo, né, e estabeleça uma identidade. E tudo vai mudar. E você vai ver que desistir era só uma escolha. Beleza? Então fica aí o desafio para a semana. Você capturar tudo, todos os motivos pelo qual você desistiu, fazer uma escolha diferente para cada uma das situações que te desmotivou e transformar a sua história. E a gente se vê sábado que vem. Até mais.